É uma alegria para nós, meus irmãos. Que bom estar aqui. O estudo do Evangelho, sobretudo nesse período, que é um período que foi tão decantado, tão avisado, tão apregoado e tão esperado, de alguma forma, por todos nós, sobretudo no movimento espírita ou no espiritismo, que é o momento da transição, ou por outra, a etapa final da transição, do processo de transição, um trabalho que já começou há muito tempo, desde o período da chegada do Espiritismo, e que vai, nesse momento, concluindo, né, convidando-nos na última hora, em que o dono da vinha logo, logo vai chamar para fazer o pagamento. Então, esse finalzinho de dia, depois da oportunidade de chamado, e que nós comparecemos. A verdade é que o nosso estudo de hoje vai versar um pouco nesse sentido. O Emmanuel, na página que nós escolhemos do livro Vinha de Luz, que é a lição de número 50, ele faz uma proposta de nós refletirmos a respeito desse propósito de cada um de nós nesse momento. A lição, como eu disse, é a lição de número 50, o título da lição é Para o Alvo, e Emmanuel pensou das cartas de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, esse trechinho, prossigo para o alvo. E Paulo conversa com os cristãos de Filipos, não é? Falando com eles a respeito das lutas que ele enfrentou e dos desafios que ele encarou. E o Emmanuel, nós vamos fazer uma leitura, uma primeira leitura, para posicionar-nos a respeito do tema, e vamos desenvolvendo com bastante simplicidade, como só ia acontecer na nossa participação. E Emmanuel diz então: quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tiar obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo dos familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos a este grande exemplo? Uma pergunta-chave do Emmanuel, né? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer.
desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo. Seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável um instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Ponto. O Emmanuel nunca facilita, não é? Eu sempre digo, Carlinhos, que ele é extraordinário, mas ele é terrível, porque o Emmanuel ele acerta o alvo em todas, e a gente às vezes espera assim uma ilusãozinha, mas ele não dá ilusão para nós. Ele não dá uma ilusãozinha. De vez em quando ele até quer acenar, mas acaba que no final não. Mas essa mensagem eu achei ela muito oportuna. Nós estudamos essa mensagem aqui no Caridade, em Araguari, em 17 de dezembro do ano passado. E essa lição fala de nós próprios, não é? Eu pergunto se há alguma semelhança com o nosso estado de espírito generalizando. Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. E ele faz aqui, ele descreve aqui uma situação, e quando ele diz dos estudiosos ou dos colaboradores da atualidade do mestre, é claro que ele pode tanto falar de uma maneira abrangente, mas nós precisamos trazer isso para a nossa realidade diária, né? E Paulo é esse exemplo para nós, porque Paulo Paulo tinha uma estrutura espiritual e um progresso realizado anteriormente que está vazado naquelas informações de Jesus quando ele disse: ele é meu vaso escolhido. Bem, ele é um vaso escolhido, né? Ele falou isso para Ananias, não é? Na hora que pediu para ele ir lá curar, né? Não, vai lá, ele é meu vaso escolhido. E a gente enxerga na proposta que o próprio Emmanuel, na própria leitura que Emmanuel faz de Saulo e de Paulo no Paulo Estevão, né? Ele mostra como que o Saulo ele já trazia consigo todo o germe da missão que ele precisava desempenhar. Então, realmente, ele era um espírito que tinha um progresso anterior e que inicia a sua existência matriculado na direção que ele precisava seguir até que Jesus realizasse, ou até o momento em que ele encontrasse com Jesus, e que talvez não tivesse que ser lá na estrada de Damasco. Aquele foi o ponto máximo, né? Tanto que Jesus disse para ele não ficar recalcitrando, quer dizer que ele já e Emmanuel desenha isso, quando ele descreve a ida de Saulo com os 2 soldados para Damasco atrás de Ananias, mostra que aquele era um momento culminante. Ele estava realmente perturbado interiormente com os conflitos, né? Perturbado com conflito. Por quê? Porque desde a primeira vez que ele viu a pregação de Estevão, de Gesiel, lá na Casa do Caminho, que ele vai lá e assiste, ele fica impressionado com aquilo, né? Ele fica impressionado com aquilo. Então, ele encontra com Jesus naquele momento, no Gesiel, e a partir dali, essa presença de Jesus incomoda ele.
mas ele vinha, de alguma maneira, muito sintonizado com a vaidade do mundo. Tanto que Emmanuel aqui descreve isso, né? Emmanuel diz aqui que ele abandona isso, ele abandona aquela estrutura de vaidade para ter uma vida santificadoramente humilde. Ele abandona o sinédrio, a posição social, doutor da lei, para ir viver do tiar. Mas isso porque nessa subida, vamos dizer assim, desse monte íngreme, em que ele luta com a própria vaidade da raça, ele achava que a missão que ele tinha que desempenhar era com Moisés, quer dizer, ele tinha essa convicção, mas quando ele vê Jesus, ele, na minha opinião, ele tem um retorno, ele tem uma visão do compromisso que ele havia feito com o Cristo, que aquela missão que ele desempenhava e a defesa que ele tinha do judaísmo, né, era o que ele tinha que fazer com o cristianismo. Mas como ele estava recalcitrando, como ele estava estava sendo difícil de largar, por todos os motivos, ele então encontra com Jesus. Nesse momento que ele encontra com Jesus, ele desperta, né? É bem um despertar. Né? É curioso, o Emmanuel, contemporaneamente, né? Emmanuel, ele era Públio, né? E me parece que ele vê Paulo, né, de passagem. Ele, acho que está saindo numa liteira de Jerusalém, ou é lá em Roma, não me lembro bem, não sei se algum dos irmãos aí lembra, poderia dizer. Mas o Públio vê Paulo de relance. Quer dizer, mas o Públio era um homem mais ou menos assim, com um pouco dessa personalidade de Paulo, mas era com Roma, né? Ele era um advogado, um senador, e ele cumpria a Lex Romana, ele defendia, acreditava naquilo, não é? Então, ele tinha também o orgulho romano, a vaidade da posição romana, da mesma forma que Saulo tinha da judaica. Bem, é uma estrutura e é uma semelhança das duas vidas, embora eu perceba que àquela ocasião Públio era menos, assim, a evolução de Saulo era maior do que a de Públio, não é? Muito maior do que a de Públio, e Emmanuel reconhece isso, né? Emmanuel reconhece. Depois daquele momento, o Públio ou o Emmanuel vai realizar a própria evolução, o próprio crescimento, com uma fibra ligada àquele homem intelectual do direito e das leis. Né? Tanto que ele transmite isso quando ele escreve para nós, igual ele escreveu essa página e milhares de outras, onde ele mostra a maneira como ele traduz e analisa a legislação, vamos chamar entre aspas, do Evangelho. Não é? Então, ele está traduzindo para nós aqui, e aí o pensamento de Paulo, tendo sido contemporâneo de Paulo. Né? Então, aí a gente vê que Paulo, ele adota. E o Emmanuel coloca aqui, porque o Emmanuel, ele assistiu no mundo espiritual toda a vida de Paulo para poder escrever. Isso eu vi um comentário de Divaldo numa roda de amigos falando sobre isso, que ele assistiu no mundo espiritual, e essa informação, acho que inclusive veio do Chico, né? Pois bem, então Emmanuel coloca aqui que ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus, quer dizer, ele estabelece que o testemunho, geralmente, ele leva a gente a um sacrifício. Não implica necessariamente que ele seja penoso. O que é penoso é o processo de abandono do que ficou para trás. Na Epístola aos Filipenses, nesse capítulo 3, ele fala sobre isso, que ele não olha para trás. Ele não fica questionando o que passou. Ele olha para frente. Mas o processo de mudança nosso, ele não é mágico.
Então, a gente realmente tem que substituir tendências, necessidades, gostos por outros. Então, o processo de crescimento, e o Carlinhos acabou de mostrar para nós aqui nesse item 6 do Livro dos Espíritos, Kardec é extraordinário, não é? Dessa linha progressiva do espírito. Eu costumo lembrar dessa passagem do livro Céu e Inferno, lá na parte segunda, nos espíritos endurecidos. Ou é espíritos endurecidos ou imperfeitos, a mensagem de Claire. Vale a pena buscar lá, meus irmãos. Claire comparece na sociedade parisiense como um espírito muito rebelde, muito inferior, assim, muito ligado às coisas do corpo e tal. E ela, acho que são 6 comunicações da Claire. E quando tem a última comunicação e pressupõe um período, não é? Como acontece nas nossas reuniões mediúnicas, ela desperta no fim desse período de diálogos com Allan Kardec. E no final dessas comunicações, Allan Kardec faz uma pergunta para São Luís. E ele pergunta assim: por que é mais fácil? Por que é mais fácil convencer um espírito desencarnado do que um espírito encarnado? Convencer no sentido de contribuir com o progresso dele e haver estímulos para dar esses passos de testemunhos e de mudanças, ou de mudança de postura, de adesão ao trabalho, ao serviço ao próximo ou ao amor. Eu é que estou acrescentando para encaixar aqui no nossa tese, no nosso estudo. E aí São Luís responde, ele faz uma colocação ligada ao peso do corpo físico. O Carlinhos acabou de lembrar aqui, a dona Laura, né? Quando ela vai reencarnar, ou é o Lísias, não sei. Lísias, não. Esqueci o nome do menino. E ele vai reencarnar e ele mostra-se medroso de reencarnar. Ela já tinha ido, né? E ele fica medroso de reencarnar. E às vezes a gente vê assim, conversa com os colegas espíritas, e a gente também pensa, eu mesmo penso às vezes, que muita gente tem o medo da desencarnação, mas a verdade é que a gente tem que ter mais medo de entrar no corpo do que sair do corpo. Pelo motivo que São Luís coloca lá no livro Céu e Inferno. A resposta é um pouco extensa, depois vocês podem buscar, é algo muito importante refletir. Então ele diz que o corpo físico é tão pesado e tão atrasado, tão grosseiro, que ele pesa realmente no espírito. Ele toda completamente, ou quase que completamente, lembrança do passado é definitiva, ele falou ali, nós temos esquecimento do passado, mas as percepções nossas, e ele quase que corrompe o espírito, o corpo, de tão grosseiro, das suas necessidades, do instinto, daquilo que é inerente ao corpo, a pressão do corpo sobre o espírito, que muitas vezes flagela o espírito no sentido de escravizá-lo às suas necessidades materiais. E aí, então, São Luís diz que é muito importante a gente ter essa clareza de que realmente o corpo físico atrapalha no atual progresso evolutivo da Terra, que o corpo é muito denso. Muito bem. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que realmente, quando o espírito, na codificação, ou quando esses emissários do Evangelho, ou quando a gente estuda a vida desses emissários do Evangelho, e a gente imagina que eles fizeram sacrifícios, eles realmente fizeram sacrifícios.
Porque se qualquer passo que nós dermos na direção do nosso progresso, efetivamente, nós vamos ter que romper com ligações das imperfeições. E a gente vai chamar as imperfeições das nossas paixões, das nossas fraquezas, e que tem que ficar para trás, realmente. O Carlinhos falou, achei muito oportuno, Carlinhos, o estudo do Livro dos Espíritos aí, e você fazer esse comentário, porque o ensino de Kardec aí era um ensino geralzão, né? É uma equação geral. Mas as variáveis, então, mostram que a gente realmente não pode ter lembrança. Mas nós precisamos realmente desligar com o passado e ligar com o futuro. Nós estamos vivendo mais de passado ou mais de futuro? Ou mais de presente? O presente, essa manhã, virou passado. Então, quando ele fala eu prossigo para o alvo, quer dizer que ele tem determinado que ele precisa chegar num ponto. O Emmanuel aqui, ele coloca o alvo como Cristo. Tanto que ele, aqui embaixo, ele coloca assim, o convertido Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo. Olha o que ele chama de alvo aqui. É a união divina do discípulo com o mestre. Uma união divina do discípulo com o mestre. Será que a gente raciocina assim? Será que a gente consegue enxergar que essa união, é claro que essa união, nós não somos o mestre é o mestre, nós somos nós. Mas nós temos que realmente nos unirmos a ele, como um discípulo com o mestre. Nessa fase de pandemia, sabe, Carlinhos, eu tenho, nas nossas reuniões, assim, como eu procedi na prece, eu tenho muito trazido a presença de Jesus mesmo como figura, como ícone, na hora que eu vou orar. Essa semana que passou, no finalzinho da semana, esse final de semana e começo de semana, nós estamos fazendo um esforço muito grande para manter o nosso projeto de violoncelo, que é um projeto social que já tem 3 anos, e nós temos feito um esforço, porque os outros 4 ou 5 que existiam na região, Berlândia, Uberaba, Catalão, Tumbiara, está faltando uma cidade, fecharam. Só o nosso está aberto. Então eu pensei, meu Deus, eu preciso de força, onde que eu vou arrumar forças para ficar de pé? Porque a pressão que eu estou sentindo, todo mundo está sentindo, parece que a gente tem a obrigação de ficar doente, parece que a gente tem a obrigação de fechar o que está aberto, a gente tem a obrigação de não sei lá, a obrigação não é continuar com o dever, não, parece que tem a obrigação de ficar doente. Então eu tenho realmente trazido a imagem de Jesus com seus vestidos brancos, com seu manto rubro, a sua figura de cabelos em madeixas sobre os ombros, a barba cerrada. E ele vir, é como se eu visse ele ali na porta do meu apartamento aqui. Quando eu fecho os olhos, eu realmente vejo ele como se ele tivesse a figura romana, talvez, ou daquela época, segurando o manto aqui, e aí com a mão sobre a minha fronte. Realmente. Tentando. E a verdade é que tentando fazer essa conexão. Primeiro visual, depois energética, uma comunhão. Exatamente para isso me fortalecer, para isso me manter nessa trajetória, num alvo. Aí, quando a gente fala sobre trabalhadores, sobre
servir. E é claro que no movimento espírita a gente tem institucionalizado um trabalho, né? Tanto o trabalho doutrinário, o nosso trabalho do evangelho, do estudo da doutrina, quanto o trabalho esse de movimento espírita ligado ao trabalho social, que é onde nós procuramos colocar em prática os ensinos e contribuir com aqueles que são excluídos e invisíveis. Então, é claro que a gente se entrega a esse trabalho, mas a gente não pode perder de vista que o grande trabalho é de iluminação própria no serviço ao próximo. Não é só o serviço ao próximo, mas é o trabalho de iluminação pessoal servindo ao meu irmão. Servindo em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, é claro que essas reflexões, às vezes, elas ficam todas emboladas, né, no nosso dia a dia em virtude das velocidades. Daí, a gente tem que entender que essa pandemia foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Credo, Públio, quando é que isso vai acabar? Eu tenho repetido, porque achei isso muito importante. Nós temos um amigo nosso de Uberaba, imagino que vocês conheçam, o Dr. Jorge Bichuete, que ele é médium psicógrafo, psiquiatra no sanatório, tem vários livros publicados, inclusive livros também de próprio punho na área da psiquiatria, sozinho e acompanhado de colegas. E ele foi fazer um estudo para nós e comentou que um dia ele estava na psicografia, eu não sei se era o seu Adelino de Carvalho, não, acho que não era Adelino de Carvalho, era Hilário Silva, eu acho. E ele falou assim, eu pergunto ou não pergunto? Pergunto ou não pergunto? Quem mandou perguntar, né? Aí ele pega e pergunta assim, falou assim, seu Hilário, o senhor podia me responder, quando é que vai terminar essa pandemia? Aí disse que o seu Hilário virou para ele e respondeu, qual? Qual pandemia? A de dentro ou a de fora? Aí perguntou, ficou sujeito a ouvir a resposta, né? Então, qual pandemia? Eu me pergunto, Carlinhos, às vezes eu fico assim, meus irmãos, eu fico assim pensando assim, o que é que poderia frear a humanidade? Frear a ambição, frear o esforço bélico ou de guerra. O que podia? Só uma coisa assim, né? Que foge ao controle. E coloca, então, o homem na berlinda. E aí todo mundo está esperneando, não é? Então, eu entendo assim, que nós precisamos achar o meio termo, respeitando os aspectos que a ciência nos oferece, mas, por outro lado, abraçar com força essa oportunidade. Bom, nós somos espíritas, estamos engajados no trabalho. Eu conheço o Alfredo Júlio, sei o tanto que essa instituição é fundamental, essencial e demonstra, por A mais B, a sua importância no contexto regional, não só o berlandense. Então, será que nós estamos indo para o alvo? Será que nós estamos na nossa estrada? De que forma? Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos a esse grande exemplo? É a pergunta do Emmanuel. Bem, a gente prega, né? Falar é fácil. Falar é fácil. Mas segurar a onda... O Emmanuel, o Paulo diz lá na sua epístola, falando com os nossos irmãos lá, e ele fala assim, olha, eu tenho fincado
fincado o taco, né? Eu tenho fincado o pé e estou indo em frente. Aí a gente lembra quando ele propôs, né? Combati o bom combate, guardei a fé, terminei a carreira, guardei a fé. Realmente o percurso, meus irmãos, é um percurso acidentado. Não existe. Eu li aqui e fiquei vendo a minha experiência. Eu fiquei vendo aqui a minha experiência de enfrentamento dos desafios. Olha o que o Emmanuel coloca aqui: espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Outra coisa que foi maravilhosa com essa pandemia, o espiritismo saiu de dentro do centro espírita, gente. Olha, eu falei uma coisa, eu falei agora recentemente, um ano atrás, eu venho falando assim, eu falava assim, será? Eu tenho uma impressão que uma hora dessa poderia até voltar um novo Heidesville. Pode ser que o Heidesville não seja um Heidesville de fenômeno físico, né? Pode também, as mesas girarem, baterem, porque aí então a doutrina já está codificada. E pode, inclusive, isso acontecer, isso está no programa, um novo Heidesville. Olha, gente, eu não sou profeta de nada. Eu fico, às vezes, pensando com meus botões. Mas essa pandemia, ela está fazendo com que o espiritismo vá para a mídia de uma tal forma que não tem um Facebook, não tem um Instagram, que não tem alguma coisa que está rodando, uma mensagem, uma palestra, um estudo. E isso é no mundo. Então, espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Por que ele põe em vão, né? Mas ele vai falar ali. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos. Estudantes novos. Então, são os espíritas. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. Quer dizer, revelando a extraordinária beleza da vida de espírito. Porque dentro do corpo a gente está trancado e sujeito então, a influência do corpo. A gente precisa. Até São Luís diz lá que o espírito precisa realizar um grande esforço para conduzir o corpo, porque um trisquinho e o corpo conduz o espírito. É mais ou menos isso das minhas palavras. Então, revelando a excelência da vida superior. Então, a gente saber da vida espiritual, revelando a vida e a felicidade e a beleza, a plenitude do espírito, como individualidade, igual o Carlinhos falou há pouco. A maioria deles, contudo, abrange, olha, deles quem? Dos estudantes novos. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos. Nossa Senhora! Será? Quando foi que nós fugimos? Ou no passado, ou no presente? Plenamente distraído da realização, reticências. O corpo e as coisas materiais distraem. Se distrai, você larga o alvo e presta atenção aqui. Perdem de vista a obra por fazer. Olha que coisa, Emmanuel. Perdem de vista a obra por fazer. Ainda ontem, no nosso estudo, fomos nós que fizemos, aqui no Caridade, através só que do Hangout Meet, nós estudamos a lição número 85. Na quarta-feira que vem, eu vou fazer essa lição lá no Estrada da Luz. Ele diz mais ou menos isso. Ele diz mais ou menos isso, que nós como trabalhadores, nós como obreiros, nós precisamos
pensar que a obra ela é muito grande e ela é feita de contribuições pequenas de cada um. Se cada um distrai, a obra fica completamente desestruturada, porque a obra individual não. Porque a caridade, ou o bem que eu possa fazer aqui no círculo, no meu raio de ação, na via pública ou em qualquer lugar, se eu deixo de fazer, me prejudicou. E não sou eu que falo isso, hein? Tem a questão lá, 642, que fala isso. O mal que eu não faço, o bem que eu não faço já é um mal. E eu tenho que responder pelo mal decorrente do bem que eu não fiz. Eu respondo pelo mal decorrente do bem que estava ao meu alcance fazer e eu não fiz. Eu respondo. Tá. Então, aquele que está no meu círculo pessoal é da minha ação individual nesse círculo aqui ao alcance da minha mão. Mas aquela obra que pertence à equipe e ao grupo, que é uma obra tecnicamente maior, que precisa de vários elementos, eu assumo o compromisso no invisível que eu sou componente, ou eu vou ser o componente, para servir com as minhas aptidões. Aí eu largo, ficou um branco. Imaginemos aqui, nós fomos carregar um piano semana passada, e eu estava atrás do caminhão, de gente, uma correria. A semana passada foi assim, corrida, porque eu precisava pôr um piano lá em cima, e nós ganhamos mais um piano de armário, e nós estamos atrás de doação de piano de cauda. Nós precisávamos ter um piano de qualidade, né? Assim, maior qualidade. E não tinha como carregar aquilo, e eu procurando, de repente, alguém teve uma inspiração perto de mim e falou: por que você não falou com fulano? E é um amigo nosso que é gerente aqui, gerente de uma produção de uma fábrica aqui. Aí eu liguei, né? Falei assim: você tem aí uma empilhadeira? Você podia emprestar essa empilhadeira, né? Público, espera aí um pouquinho, que hora que você está lá? Não, a hora que você marcar. Eu posso levar lá uns colegas meus aqui para a gente ver o que você precisa? Eu falei: pode. Então tá, então 3 horas nós estamos lá no educandário. E eu fui lá para o educandário espírita essa hora e fiquei lá esperando ele chegar. Ele chegou com um engenheiro colega dele, um outro, mas de repente chegou uma van, desceu uns 12 homens lá de dentro e com uma carretinha engatada. Gente, mas eles fizeram assim, 1, 2 e levantaram o piano. Aquele monte de homem, tinha mais homem do que piano, na verdade. Mas para conseguir levantar, né, 200 e poucos quilos, sei lá quanto quilos. Aí, em 15 minutos, estava o piano lá no palco do teatro. Tá bem. Vamos juntar nós aqui para carregar um piano. Piano é um negócio que precisa de 12 homens. Precisa. Então tá. Então, se é 240 quilos, cada um pega 20 quilos, não é? Tá bem. Mas se lá no caminho, para levar no nosso objetivo o piano, um sai, quer dizer que pega 20 quilos e divide por 12. Se 2 saem, pega 40 quilos e divide por 10, aliás, né? Agora por 10. Se 3 saem, pega 60 quilos e divide por 9. Qual que é a obra? Levar o piano. O piano é pesado, desajeitado. Então, a gente tem que ter essa percepção. Então, se a gente está conectado à obra, se a gente tem um objetivo, nós fomos convidados para fazer um trabalho em grupo, nós não caímos de paraquedas, gente. Não existe isso. Ninguém chega num grupo espírita de paraquedas. Não tem. No mínimo, no mundo espiritual, o guia ofereceu, ele aceitou, é uma porta aberta para iluminação, mas não existe aproximar do evangelho e não trabalhar. Não existe isso. Não existe. Mas eu já tenho trabalho. Vai ter que trabalhar, dobrar a carga horária. Não tem jeito. Não existe isso. Não vem com ilusão. Tanto aí que está aí. Então, abrange operários fugitivos plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem a finalidade da existência na Terra.
Tanto é que aí a gente fica sem sentido existencial. Olha, e o Divaldo lançou o livro Vidas Vazias, e para espírita, gente. Gente, nós não podemos ter vida vazia. Nós temos sentido existencial. Nós sabemos por que estamos na Terra. Comumente, eu olhei o relógio que tem que correr, né? Desculpe. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, naquelas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos e sem esperança. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Se nós estivermos nos sentindo desalentados, vencidos, sem esperança, e olha, o Emmanuel escreve assim, declaram-se incompreensivelmente, mas é incompreensível, porque se nós estamos com a luz na mão, se nós estamos com conhecimento na mente, a gente precisa então pôr no coração, deixar descer para o coração, porque para encontrar e identificar o discípulo com o mestre, precisa amar. Então, o conhecimento nosso precisa descer para o coração. E não tem jeito de visualizar Jesus, visualizar mesmo, desenhar na mente a presença dele, ele aqui do lado, porque, olha, um olhar de Jesus desvenda a gente, né? Desnuda a gente. Então, não é simples ficar diante dos olhos de Jesus. A gente tem que entender que Jesus conhece eu, você, qualquer um dos nossos irmãos aqui na sala, pelo nome. E ele olha para a gente, olha no olho no olho. A gente é que desvia o olho, né? Declaram-se, então, incompreensivelmente desalentados. E a explicação é simples. Perderam o rumo de Jesus. Seduzido pelos espetáculos fugazes, quer dizer, fugitivos, passageiros, nas numerosas estações da sua jornada espiritual. Porque a nossa jornada na Terra é uma jornada espiritual. Nós não somos espírito, nós estamos numa jornada espiritual. E por esquecerem esse objetivo sublime, esse alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, apagados, terminado o motivo daquela fascinação transitória que desviou a nossa atenção, se sentem angustiados como viajores com sede nas areias do deserto da vida humana. Então, nós não podemos, de modo algum, ficar sedento. Nós não estamos num deserto. Nós não estamos. Alguém pode objetar dizendo que a predominância do egoísmo torna o nosso ambiente muito hostil. Certo, eu concordo. Eu concordo. E aí é claro que o trânsito espiritual nosso aqui na encarnação, ao lado de espíritos egoístas, tentando não ser egoísta, é como espinho enfiando, tá certo? Mas é por isso que a gente precisa fortalecer mais as nossas mãos e pensarmos no projeto de obra em grupo e de caminhada em grupo para nós estarmos acompanhados com elementos que pensem igual a nós e que tenham o mesmo alvo como nós. Eu prossigo para o alvo, disse Paulo. Quer dizer, e Paulo enfrentou tudo quanto é dificuldade mesmo. Nós não temos por que enumerar aqui. Agressão física, abandono, ficar sem dinheiro, ficar doente, dormir ao relento, animais ferozes na estrada, o animal homem feroz no mundo. Ele enfrentou tudo. Quando ele estava lá ao lado do centurião que ia decapitar ele, aquilo foi, né? Cumpre o teu dever. E o moço tremendo. E ele fala assim, olha, você cumpre o seu dever, porque o seu dever até é pesado. Não, mas o Paulo também é terrível, né? Ele disse assim, o seu dever é pesado porque o seu dever é com o mundo, é com César. E você tem que cumprir. Então, como quem diz, né? Me mate, me execute, que você tem que me executar. Mas, ó, vou te falar uma coisa. O meu dever, eu já cumpri.
e não era comum. Nossa, isso é uma coisa assim que é tremenda, né? Então, meus irmãos, a nossa reflexão é muito simples, era só comentar essa mensagem, né, do Emmanuel, essa número 50 do Vinha de Luz para o alvo, e nós podemos, né, nos perguntar qual é o nosso alvo. Nós estamos distraídos ou estamos aproveitando esses minutos finais na vinha? Alguém pode dizer assim, mas a gente está ameaçado de morrer pelo Covid ou por qualquer outra coisa a qualquer hora. Mas nós estamos ameaçados de morrer antes também. Gente, é uma enfermidade kármica. É claro que eu não vou ficar sapateando aí sem máscara. Eu não vou ficar. A gente tem que cumprir, seguir a disciplina, dar o exemplo. Mas ela é kármica. Se não tiver que ser, não será. Mas eu preciso me cuidar. É lógico. Então, não vamos esmorecer. Vamos ficar de pé. Vamos brilhar a nossa luz. E vamos ter o Cristo como nosso alvo. Vamos ir lá no Cristo? Não, o Cristo está aqui. Nosso alvo é o progresso, é a nossa iluminação. Vamos brilhar a luz, porque se eu brilhar a minha luz, você brilhar a sua luz, o outro brilhar a sua luz, agora mesmo nós temos muito mais luz do que a gente imagina, porque já existe luz. Como eu disse, eu falei, foi para o Carlinho antes de iniciar. Eu não vi que estava online, Carlinho, já na sala, quando eu disse que no começo da pandemia, eu fiquei assim bem trancado, mas e até deprimido mesmo, pensando, gente, o que vai ser de tudo? Porque o ano passado nós trabalhamos muito para as coisas agora em 2020 correrem relativamente bem, tanto nos nossos projetos editoriais. Eu aprovei um projeto na Lei Rouanet, que eu não consegui captar, captei só um pouco, e tinha aprovado em fevereiro o projeto nosso na Lei Rouanet também, em busca de dinheiro do imposto de renda para a nossa escola de arte. E aí, quando veio a pandemia, nós estávamos por uma captação de beirando uns 70 mil reais, as empresas telefonaram e falaram, tudo suspenso, nem um centavo, porque eles têm que sacar do caixa antes, né, para depois abater o ano que vem na declaração. Aí todo mundo. E nesses dias, gente, céu, mas olha, foi difícil. Aí depois, eu passei debaixo do bacheiro, vamos dizer assim, pensei, falei, não, nós temos que ficar de pé, vamos trabalhar, vamos adaptar. Aí nós fomos procurar a plataforma, os nossos meninos assistiram a aula 6 meses pelo Hangout Meet, que é o mesmo igual o Zoom. E essa semana, depois de vários ajustes, conversa com os pais e tal, nós montamos um esquema de aulas individuais. Estamos voltando às aulas presenciais, mas individuais. Então, com todos os critérios, com todos os cuidados, seguindo as disciplinas da Secretaria de Saúde, etc. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos brilhar nossa luz. E isso não tem nada a ver com achar que eu sou qualquer coisa de grande. Não. É só brilhar nossa luz. Nós somos luz. E realmente de olhos postos no alvo. Não olhar para trás. Nós somos ressurrectos, entre aspas, pela mensagem espírita. Pelo Espiritismo, pelo Consolador prometido. Do mesmo jeito que Jesus falou para Lázaro, sai para fora, o Espiritismo está falando para todos nós. Sai para fora. Cresce. Faz o que te compete. Constrói a era nova. Meus irmãos, nós temos que construir a era nova. Lá na Gênese, vai ter era nova. Gente, tem que construir a era nova. Então vamos construir, tanto de fora quanto dentro. Desculpa o horário.
Eu assistiria mais uma hora, assim, com prazer. A bondade sua, meu companheiro. Você é muito bacana mesmo. Tá doido. Eu começo a Não, falar, claro. eu vou passar a pressa para a nossa Jô, e depois, além dos comunicados usuais, eu quero falar um pouquinho desse trabalho do Publi aí, tá? Então, assim, para efeito, depois da gente editar e fazer, colocar nas nossas redes sociais, a nossa presidente, a Ju, vai fazer a oração, e aí depois a gente conversa com o nosso irmão melhor. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Púlio. Boa Muito noite. obrigada a todos Boa pela noite. presença, principalmente da sua presença, por estar conosco, né, nos abençoar com essas palavras, com essas orientações, que com certeza vai ter um direcionamento, vai dar para a gente uma base muito boa para a gente continuar nos trabalhos, mesmo que seja à distância. Então, nesse instante, meus amigos, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento, Deus e Jesus, para que essa espiritualidade amiga, sempre presente em nossas reuniões, possa estar fazendo a cada um e a toda a humanidade aquilo que cada um necessita, que é do merecimento de cada um de nós. Deus sabe a necessidade de todos os seus filhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos da prática do erro e de todo o mal. Ser conosco hoje e assim seja, graças a Deus. Jesus abençoe a todos. Amém.